Olá, meu nome é Edward Belloni, é um prazer estar com vocês aqui na Escola Bíblica Dominical para mais uma lição, mais um sermão expositivo do nosso livro, a qual este ano estamos estudando, que é Romanos. Irmãos, é um livro, como eu já disse numa outra ministração, que é a exposição de Paulo a Gálatas. Você está com alguma dúvida? Eu sempre vou dizer isso aqui. Vá lá para Gálatas, dá uma lida em Gálatas, depois vem ler Romanos, que a coisa vai se expandir. E é uma felicidade enorme estar pregando esse versículo, é uma felicidade enorme estar expondo este livro, porque à medida que a gente vai expondo, principalmente a gente que às vezes tem que preparar a lição, tem que estudar, tem que gerar, a gente cresce e o que a gente alimenta aqui jamais muda, sabe? Jamais, não é que jamais, muda, transforma, o que eu quero dizer. Jamais a gente fica o mesmo, na realidade. É isso que eu quis dizer, resumindo. Dentro dessa perspectiva, Romanos, ele tem nos ampliado o conhecimento da graça. Sabe aquela dúvida que você sempre teve sobre lei, graça? Por que que Paulo falava da lei? Judeu, gentil, todo esse contexto a gente mergulha em Romanos, porque não é só uma questão filosófica ou teológica o livro em si. É uma lição do Evangelho na prática. Pois bem, eu te convido nessa hora a mergulhar comigo, curva sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela venha, Senhor Deus, penetrar o nosso coração, que ela venha ser conosco, em nome de Jesus, Pai, que ela venha nos transformar, venha ter mudança no nosso interior, dá luz ao pregador, fale, Senhor Deus, através da boca do pregador, e aonde houver um coração queimando por Ti, que o Senhor encha do Teu Espírito Santo, para a glória do Deus Todo-Poderoso, amém. Queridos, o nosso tema na escola dominical é: a lei não defende, ela revela. A lei não defende, ela revela. E o nosso texto é Romanos 2, do versículo 12 ao versículo 16. Eu vou estar fazendo a exposição do texto, são poucos versículos, e depois eu vou estar colocando versículo por versículo, para a gente compreender. Mas não esqueça disso, a lei, ela não defende, ela revela. Diz assim a palavra: todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perseverar. Voltando, todo aquele que não pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, e pela lei será julgado. Verso 13: porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si, embora não possuam a lei. Mostram que a exigência da lei estão gravadas no coração deles. Disso então, testemunha também a sua consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Verso 16: isso tudo se verá no dia em que Deus julga o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho declara. Bom, queridos, Romanos 2, e essa comparação, e esse título, a lei não defende, ela revela, tem muito a nos ensinar sobre o parâmetro que Paulo está contextualizando esse texto. Aquilo que Paulo está nos ensinando, aquilo que Paulo está exortando, é a questão da lei como princípio. Ou seja, muitos dos judeus, e lembra que essa carta tem destinatário, tem os tementes a Deus e os judeus prosélitos, e essa é a carta com destinatário, a qual Paulo está evangelizando, lá de Coríntios, em 57 mais ou menos a escrita da carta, Paulo está evangelizando, ele está trabalhando com um tema, com um dilema,
Qual o dilema? A carta, ela tinha a questão da metodologia de Paulo, de fazer esse teatro imaginário, e dentro desse teatro imaginário, ele coloca esse dilema à prova. Então, eu sigo a lei, eu me santifico pela lei, então pela lei eu estou guardado por Deus. Aí Paulo vem e fala, jamais, a lei não garante isso. E é isso que ele vai falar neste contexto. Paulo, ele está demonstrando, ou seja, ele está desmontando a ilusão religiosa com a precisão de um cirurgião bem antigo, sem pressa e sem anestesia. No capítulo 1, recordando, ele expõe a decadência moral dos gentios. No capítulo 2 aqui, ele vira o espelho, ele olha para os judeus, e por tabela, para todos os religiosos, confiante demais na sua própria ficha espiritual. E aqui fica uma lição. Paulo está dizendo, olha, não é o seu mérito, não é porque você ora, não é porque você jejua, não é porque você vem na igreja, não é porque você é um exemplar que você está salvo, não é porque você é o exemplar que você agrada a Deus. É disso que Paulo muitas vezes ele está tocando aqui, porque eles tinham o mérito de eu sigo a lei, mas o que Paulo vai nos ensinar, e a gente vai ver nessa aula, é que não basta ouvir a lei, ou seguir a lei como um ritual. O grande problema é a lei, a essência dela, habita em você, porque como ele diz no verso 15 e 16, os gentios, muitas das vezes tinham a lei moral dentro deles, que valia muito mais do que os rituais. Porque voltamos aqui rapidinho um panorama na história de Israel. Como que eles seguiam a lei? Por exemplo, a lei do sábado era o descanso. Só que a essência da lei não é o ritual literal que eles seguiam. Tinha que ter o descanso, mas a vida era sobre o descanso. E qual que era a hipocrisia? Se o animal, que ele dependia dele financeiramente, muitas das vezes machucasse nesse sábado ou caísse no buraco, ele quebrava a questão do ritual da lei para socorrer o animal. Mas, se um irmão estava passando fome, não tinha o que comer, ele ignorava porque era sábado, era o descanso. E geralmente é disso que Paulo está falando. Você não está seguindo a essência da lei, que é a vida sobre a morte. Você está seguindo um ritual, simplesmente para cumprir algo e achando que está agradando a Deus. E não é assim conosco, não é assim comigo muitas das vezes. A gente se pega na hipocrisia de ser cristão. A gente se pega na hipocrisia, muitas das vezes, de não perdoar. A gente se pega na hipocrisia do dia a dia. Você quer um exemplo que na minha vida cristã, e eu abro aqui para os irmãos sem nenhum tipo de problema. Claro que eu não vou expor o caso, mas o que aconteceu comigo, de uma experiência pessoal. Eu aprendi a lei e a prática. Eu aprendi literalmente que a lei não defende, ela revela. Como cristão, por um tempo eu trabalhei na penitenciária, tanto feminina quanto masculina, quanto no socioeducativo. Eu rodei um tempo nessas questões como professor. E dentro disso, você tem vários apenados, ou quem está cumprindo a pena. E uma moça, ela cometeu um crime praticamente bárbaro. E não era comum a gente ler a ficha ou estar com essa pessoa, mas acabei lendo a ficha antes de ir para a sala e de fato era bem bárbaro. Ela fez algo muito hediondo, fica assim por entender, mas muito, muito hediondo. Não vou entrar em detalhes. Enfim, e ela perguntou para mim, tem perdão para mim? Deus me perdoa? Querido, nessa hora eu me deparei com a lei de ser cristão. Nessa hora eu me deparei com a lei de vir e falar assim, minha vontade é não é isso, é repugnante o que você fez, você não tem perdão, mas lá no meu coração, o Espírito Santo tomou
conta da minha boca. Eu pude falar para essa senhora: se Deus achou graça em mim, que sou tão pecador quanto a senhora, se teve perdão para mim, quanto mais para a senhora. Perdão tem, as consequências do seu ato, a senhora vai colher, mas perdão tem para todos aqueles que buscam Ele. Na hora, literalmente eu saí da sala, falei com a minha coordenadora: não fiquei legal, preciso sair, fui para o meu carro. Irmão, eu fui tomado por Deus, chorando, quebrantado e dizendo para mim mesmo como eu sou hipócrita, como eu acho que eu sou o guardador da lei, o guardião da santidade, da moral do evangelho. E quando eu me deparei com uma cena real, de algo hediondo, nojento, eu não pude olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de quebrantamento. Eu julguei, mas ao mesmo tempo, Deus me quebrantou. E a partir daquele dia, eu aprendi na prática que a lei, ela só revela quem eu sou. Ela não é justificativa perante Deus. E é isso que Paulo vai nos ensinar dentro deste capítulo. E é essa ilustração que eu queria que você mergulhasse comigo. Imagina o exame médico de alta precisão, cardiologia, nefro, qualquer coisa. Um exame médico de alta precisão. Ele não cria a doença, não piora o quadro, muito menos ele cura. Ele apenas revela. O laudo e o lado da questão do exame, da forma que o exame é feito, o laudo não condena o paciente, mas tira qualquer ilusão de que está tudo bem. A lei de Deus funciona exatamente assim. Ela não salva, não absorve, não negocia. Ela revela quem somos quando ninguém está olhando. O drama do ser humano não é ausência de informação, é a presença do auto-engano. Como eu disse, dentro dessa experiência pessoal, que eu pude tentar ilustrar para os irmãos o que eu vivi, a lei é esse princípio. Ela só revela aquilo que ninguém vê. Ela revela, quando ninguém está olhando, ela revela quem que é o seu coração. Ela não salva, ela não vai te absorver, e muitas das vezes a gente se apega nela. Querido, substitui comigo aí agora a questão da lei para o religioso. Quantas vezes na nossa prática, a gente tem prática de fariseu, de religioso, seguindo a lei, achando que está fazendo a coisa certa, mas muitas das vezes estamos distantes da vontade de Deus, distantes de entender que não é o nosso mérito, não é a nossa força, distante de aproximar daquilo que o Senhor tem para nós. No verso 12, todos os que pecaram sem lei também perecerão, e todos os que pecaram sobre a lei, pela lei serão julgadas. Paulo estabelece um princípio devastador: ninguém escapa. O critério do juízo não é privilégio religioso, é responsabilidade moral. Quem nunca teve acesso à lei escrita, não está livre do juízo. Quem teve acesso, não ganha desconto. A revelação aumenta a responsabilidade, não a proteção. Ignorar a lei não é absorver. Conhecê-la não vai diminuir e não vai imunizar, vai te tirar ou vai te proteger. O que acontece aqui, dentro dessa perspectiva, sobre o verso 12, muitas das vezes a gente se agarra ao conhecimento, desenhamos talvez uma forma de servir Deus, agimos de uma forma moral, se escondemos em rituais e achamos que Deus tem que nos proteger, e não é assim.
Me perdoa a liberdade, coloca amor no meu coração. Quantas vezes você que é dizimista fiel, é ofertante fiel, e algo acontece ruim na sua casa, você acha que não pode acontecer porque você é fiel. Não, querido, você não é pego à lei. A lei não vai te fazer salvação, a lei não vai te trazer nada de bom. A lei, a essência que está no coração. E muitas das vezes, quando a gente começa a reclamar, mesmo sendo fiel, a gente começa a ver um espelho daquilo que está no nosso coração. A gente tem que dar, doar, ser dizimista, mas é a essência. E não colocar a culpa porque estamos protegidos. Não, não tem proteção. Somos falhos humanamente, somos vulneráveis a essa eternidade. Somos falhos humanamente e somos vulneráveis muitas vezes às coisas da vida. Mas quando vem a prova, a gente olha o espelho e começa a olhar o nosso coração. Senhor, eu continuo sendo fiel, independente de circunstância. Eu continuo sendo dizimista, eu continuo sendo fiel, porque o meu coração, a essência, é dar, doar aquilo que o Senhor tem acrescentado na minha vida. É dentro desse parâmetro que muitas das vezes a gente segue tantos outros exemplos. Pense em um, deixe que o Espírito Santo fale. Quantas vezes você não está preso na lei, achando que pela lei você está agradando a Deus? O verso 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei que serão justificados. Paulo corta o chão de todo ouvinte aqui. Ouvir não equivale a obedecer. Frequência não gera justiça. Informação não produz transformação. Esse versículo não ensina salvação pelas obras. Ele expõe a impossibilidade humana de alcançar a justiça por elas. Se o critério fosse práticas perfeitas, todos estariam condenados. O texto prepara o terreno para a graça, mostrando que ninguém passa na prova. Ah, querido, não são os ouvintes da lei que são justos, mas os praticantes. Isso é uma dinâmica, isso é uma dinamite teológica para quem vive de ouvir sermão, de citar texto bíblico, postar versículo no status. Esse texto está dizendo, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei e que serão justificados. Ou seja, decorar texto, você ficar preso a sermão, a ouvir até o ativismo religioso, de domingo a domingo a igreja, esquecendo dos seus afazeres com a esposa, com o esposo, com a família, achando que está sendo certo, achando que está sendo santo, não vai te levar a lugar nenhum. Mas uma prática que leva à transformação, essa sim, essa vai gerar mudança, e é disso que Paulo adverte no verso 13. Ouvir a verdade sem praticá-la, só aumenta o volume da própria condenação. Quantas vezes você está hoje se alimentando de verdade? Quantas vezes você está aumentando ou se alimentando só de isso, daquilo, aquilo outro? Mas você só está muitas das vezes aumentando a responsabilidade de não gerar temor da prática do Senhor. Ei, vem comigo. Quantos sermões que você tem ouvido nesses últimos dias? Quantos sermões que você para anotar e praticar ele de verdade? Quanto mais sermão você ouve e menos você pratica, mais condenação você carrega sobre si. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente vem para um cultuar ao Senhor, e muitas das vezes não praticamos o que é lançado no altar, a semente, aquilo que Deus tocou, ardeu o seu coração, você e eu vamos prestar contas por isso. É o que fala o verso 16, e a gente vai chegar lá. O verso 14 e 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei,
procede por natureza conforme a lei, mostra que a obra da lei está escrita em seus corações. Aqui Paulo faz um passo de gênio. Ele afirma que o gentio, mesmo sem lei, a lei escrita, às vezes fazem mais que a lei manda, fazem mais do que a própria lei em si. Como isso é possível? Porque a lei está escrita no coração, ela está falando a consciência moral. Ele fala aqui, Paulo, que existe uma consciência moral. Querido, não existe nenhum ser humano moralmente neutro, não existe. Deus não escreveu a lei apenas em tábuas, mas deixou vestígios dela gravado na alma humana. Consciência aqui é sentimento, é um tribunal interno, é algo que confronta, que muda, antes mesmo desse debate moderno, da filosofia moderna. O que Paulo está dizendo aqui no verso 14 e 15, que os gentios, eles não tinham a lei, mas às vezes eles praticavam mais do que a lei, porque eles tinham verdades, princípios no seu coração, como amar o próximo, como servir o próximo, como ceder ao próximo, como se humilhar ao próximo. A lei estava no coração deles. E o que Paulo está dizendo aqui? Que esses gentios, que muitas das vezes não tinham o conhecimento da lei escrita, não tinha a Torá, não tinha Moisés, não tinha os profetas, mas tinha o temor, que muitos desses que têm a Torá, que tem o profeta, não tem. O que ele está dizendo aqui? Que muitas das vezes, querido, existem pessoas que nem cristã que dá muito mais exemplo do que o evangélico que carrega a Bíblia. O que ele está dizendo aqui, que tem muita gente que tem no coração um princípio que o próprio evangélico hoje não tem. E dentro dessas verdades, é algo que chama muita atenção. Não existe ser humano moralmente neutro. Rousseau e outros filósofos sempre vêm com uma desculpa. O ser humano é uma tábua rasa, lisa, a sociedade que corrompe. O ser humano, ele é uma pessoa que, se ele der educação, ele muda. Não, Paulo, ele vai ser radical, ele vai na raiz, ele fala, não, o ser humano é mau, mas dentro desse ser humano mau, ficou vestígios da imagem do Criador, e tem algo no ser humano que, independente de religião, é para todos, não tem desculpa. O ser humano tem uma moral dentro dele, que é o resto do Criador, a imagem do Criador que ficou depois da queda, é a centelha da criação divina. O ser humano, o que ele tem? Uma moral por si própria. Eu não preciso da lei para saber que matar é errado, eu não preciso da lei para saber que assassinar, que adulterar, que roubar é errado, porque eu tenho algo natural do Criador em mim, que diz que é errado. É interessante, em Romanos 1, as pessoas trocaram a sua natureza, e não precisa da lei para saber que é errado. A sua consciência fala que é errado. É só você examinar. Os homens entregam os seus desejos, a natureza fala que é errado. A lei é isso. Muito interessante. Ela te aponta o espelho. Mas Paulo está dizendo que depois da queda, ficamos com uma centelha do Criador, um buraco da moral, para saber o que é certo e errado. Querido, você não precisa muitas das vezes do pastor falar isso, ou dizer aquilo, ou te dar um caminho assim, um assado. Lá no fundo, você sabe o que é certo, o que é errado. Você não precisa, muitas das vezes, de uma direção correta, mas se você parar para ouvir a consciência, você vai entender. E aqui cai uma falácia por terra e moderna dos filósofos modernos e hoje de muitas universidades. Não existe ser humano neutro. Cada um faz a sua escolha, para o bem ou para o mal. Ou obedece à lei, ou é constrangido pela graça.
mas cada um tem uma escolha. Não existe neutralidade, existe posicionamento. Você quer se posicionar pelo caminho correto ou você não se posiciona, é uma escolha sua. E caminhando para o nosso final, no verso 16, tem praticamente uma doutrina aqui, que é apagada hoje na história da igreja. Tem uma doutrina aqui que muitas vezes não é pregada cotidianamente ou ensinada. E graças a Deus, pela escola bíblica dominical, aonde a gente pode vir, expor, falar de algo que muitas das vezes não é falado. Venha ler comigo. Diz assim: no dia em que Deus julgar o segredo dos homens por meio de Cristo Jesus. Aqui tudo converte, querido. O juízo não será superficial, não será de cultura, nem coletivo. Será pessoal, profundo e cristocêntrico. Deus julga os segredos, não as performances públicas. Cristo não é apenas Salvador, Ele é o critério do juízo. Isso assusta quem confia na própria moral e consola quem já desistiu de justificar-se sozinho. O Evangelho não esconde o juízo, ele revela o juiz que salva. Aqui Paulo, ele fecha esse argumento com chave de ouro. O julgamento final será feito por Jesus Cristo, e não apenas sobre as ações externas, que muitas das vezes escondemos na lei, mas sobre o segredo do coração. Isso desmonta total muitas farsas contemporâneas que vivemos. Ei, por que eu disse na introdução não é pregado? Quantas vezes você já ouviu falar que o segredo do teu coração vai ser revelado, e não é externo, é o interior, o mais profundo, e quem vai ser o juiz desse tribunal chama-se Jesus Cristo, o homem do cavalo branco, a qual tem os olhos de fogo, a qual o mundo tem que temer, e todos vão dizer que Ele é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda língua vai confessar, todo o povo vai declarar que Ele é o Senhor. E o que dá temer, o que tem que gerar medo na gente, é o juízo de Deus sobre mim e sua vida, é o juízo de Deus sobre a nossa história. Ei, naquele dia o Senhor não quer saber, Ed, o pregador da escola bíblica dominical, não, quem eu sou no meu quarto no secreto, quem eu sou onde ninguém vê, qual é a intenção do meu coração, é isso que vai estar no julgamento, e não vai ser para uma multidão em si, para olhar e ver, oh não, vai ser sobre eu e ele individual, não vai ser coletivo, é somente eu e ele entrar no tribunal. E como vai ser esse dia, meu irmão? Como vai ser esse dia? Aonde a lei não vai me defender, aonde muitos vão ouvir, aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Mas Senhor, eu era dizimista, eu frequentava a igreja, eu ajudava, eu era pastor, eu pregava, ei, sem relacionamento, sem quebrantamento, sem verdade não tem evangelho, e sem evangelho não tem transformação. O evangelho tem que gerar mudança. Sem verdade, a gente não vai para lugar nenhum. Você não tem transformação, você não tem caráter mudado, tocado, para ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Só tem vaidade e ilusão. Neste estudo eu te convido a sondar o seu coração. Rasga ele. Quem é você? Eu sei quem eu sou perante Cristo. Você tem a convicção de saber quem é você? Quem é você perante o Deus Todo-Poderoso? Quem é você quando ninguém vê lá no quarto? Quem é você dentro das suas intenções?
moral, ética segundo os homens, não te salva, não te transforma. A lei revela o pecado, mas não salva por si só. A consciência testemunha contra todos. É sobre a sua consciência, é sobre aquilo que você é, aonde ninguém vê. O que eu tenho visto de pregador no cotidiano, de pessoas que hoje vão para o seminário, quer estudar, quer se dedicar, não para crescer na graça, no conhecimento, não para ser um instrumento útil, mas para ter púlpito, plataforma, para ter status e fama, e esquecendo que Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para tratar o seu caráter, para te curar de você mesmo, te libertar de você mesmo, para que você seja uma testemunha fiel sobre a verdade daquilo que ele viveu e transformou na sua história. O que a gente às vezes tem esquecido é do juízo de Deus. Tem pessoas hoje vivendo e arrotando como os fariseus, como a lei antigamente, e esquecendo que vamos prestar conta ao poder do Deus Todo-Poderoso. Vamos prestar conta sobre as suas atitudes. Ei, marido, não adianta você maltratar a sua esposa e na igreja desfilar de mão dada. Você vai prestar conta da sua atitude. Ei, mulher, não adianta você ser santa na igreja e uma iracunda em casa. Vai prestar conta no juízo de Deus. Ei, o Senhor vai cobrar, o Senhor vai julgar individualmente. Cuidado, cuidado que você tem vivido. A lei não te protege. A lei não te protege. Conhecer a Bíblia não substitui obedecer a Deus. Muitas das vezes vivemos enganados dentro dessa verdade, achando que temos conhecimentos vastos. Não substitui obedecer a Deus. Talvez hoje Deus está te pedindo somente para você avaliar o seu coração, quebrantar, transformar, se humilhar. Mas lembra, obedecer é a chave mais importante. Obedecer é algo supremo. Paulo está preparando aqui o terreno para o final, o capítulo 3. Todos pecaram, todos carecem da graça. Ninguém entra no reino por currículo religioso. Ninguém entra no reino para seguir um ritual. Ninguém entra no reino seguindo cartilhas. Aos homens você engana, mas Deus sabe o teu coração. Deus vê quem é você. Deus sabe o que você é quando ninguém vê você. Ele te conhece. Agora, entre eu e você aqui, você tem sido verdadeiro com o Senhor? Ou a sua hipocrisia com a lei é tamanha de se proteger, que você não abre o coração e é sincero com Deus? Deus só pede obediência de um coração verdadeiro, quebrantado, a qual Ele pode sondar, mudar, transformar. Isso é que o texto nos leva a refletir. Tamanhas lições que esse texto tem para nós. Somente esse pedaço que a gente leu, desse fragmento, a gente pode tirar tantas verdades. Ah, meu querido, que Deus tenha piedade da minha e da sua atitude. Viver como a consciência entregue a Cristo, que é juiz e também Salvador. Ah, Senhor, nos dá graça, nos dá graça, nos dá graça, Senhor, de viver isso, que a gente não venha achar que isso é uma ilusão. Ninguém vive sem valores. Até
quem rejeita Deus, apela para a justiça própria quando é ferido. Ninguém vive sem valores, querido. O evangelho começa quando o ser humano para de se defender e começa a se render. O que esse texto tem que falar para mim e para você é que a gente passa a se render ao Senhor, entregar nossas atitudes, muitas das vezes entregue pela lei, muitas das vezes entregue por práticas que o próprio Deus já não está mais lá, não funciona mais. Muitas das vezes você vestir bonito e está podre por dentro, você vestir bonito, mas as suas atitudes é nojenta, e você sabe disso, porque o Espírito Santo sonda o teu coração e te revela, e você muitas das vezes, como eu, na caminhada, às vezes vai cauterizar a consciência. Não, voltemos aonde erramos e consertamos perante Deus, porque há tempo de sair do juízo de Deus. Concluindo esse texto, Romanos 12, 2, do 12 ao 16, nos ensina que a lei não é abrigo, não é proteção, a lei é espelho. A consciência não é salvadora, a consciência é testemunha. O juízo não será evitado por discurso religioso, por carteirinha ou por cargo, mas enfrentado em Cristo. A pergunta final não é: você conhecia a lei? Mas em quem você confia quando ela revelou quem você realmente é? A lei revela ferida, Cristo é a única cura. A lei não desvenda, ela revela. A lei, ela não defende, ela revela. A lei, ela tem algo a nos ensinar dentro dessas questões, para a gente fechar esse sermão. Quem você é, ou quem você confiou, quando ela revelou quem você é. Medite na prática daquilo que Paulo está ensinando ali em Romanos. Ele está ensinando ao povo, dizendo: olha, vocês têm tanto orgulho de seguir a lei, vocês têm tanto orgulho de carregar a Bíblia, de falar que é evangélico, que sabe versículo, mas e a prática dela? Está longe ou está perto? Tem gentil que nem a lei tem, e é melhor do que você, melhor do que eu. O que o texto nos revela é que a gente tem que ser vigilante, humilde, para saber o nosso lugar. E me perdoa a franqueza, crente muitas das vezes antigo, carrega uma soberba de achar que sabe tudo, é o mover de Deus, é o culto. Cuidado, irmão, a lei não te salva, ela só revela quem você é. Queridos, queria que você fechasse os olhos e neste fim, orasse comigo. Pai, obrigado pela exposição da Tua Palavra, que a gente venha aprender a não se proteger da lei, mas que a gente venha agarrar na graça, nos colocar nu perante ela, que o Senhor cure, trata e nos transforma, em nome de Jesus, amém. Queridos, meu nome é Edward Belloni, se precisar me chama lá no Instagram, ou entre em contato conosco, na igreja, quando você quiser tirar alguma dúvida, a gente está disponível. Entre no nosso grupo lá da Escola Bíblica, procura saber como entra, onde faz, venha participar conosco. Deixe o feedback, que Deus te abençoe e até a próxima. Que a gente venha pensar, que a gente venha raciocinar, compreender tudo que foi falado hoje, com amor e com carinho. A lei, simplesmente, ela revela a ferida. Cristo é a única cura. Como eu disse, caminhando já aqui para o final, a lei não defende, ela revela. Então entenda isso, não se agarre a usos e costumes, não se agarre ao seu achismo, não se agarre àquilo que você tem convicção, abra mão,
Deixa que o Evangelho entre na tua casa. Deixe que o Evangelho faça toda a diferença. Aprenda, estilo de vida, caráter, é parte de um Evangelho, a qual Deus procura, frutos do Espírito, para estar colocando no meu e no seu coração. Deus abençoe e até a próxima. Amém.